Graça e paz, meus queridos irmãos. Amados, hoje, dia 30 de agosto, trago aos queridos irmãos e irmãs uma palavra de exortação, palavra essa que nos faz refletir sobre a necessidade que temos de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, de guardar a palavra de Deus no coração, para não pecarmos contra o Senhor. E o texto que eu quero compartilhar com os meus queridos irmãos está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Queridos, essa palavra do autor da carta aos Hebreus tem fundamento, pois o pecado nos afasta de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo de número 2, ele diz: eis que os vossos pecados fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. Sim, o pecado nos afasta de Deus e nos leva para o caminho do sofrimento. Por quê? Porque ele endurece o nosso coração. Ele nos torna insensíveis ao agir de Deus. Ele não permite que sejamos quebrantados pelo Espírito Santo. Portanto, queridos, há um perigo iminente. O Dr. Russell Shedd, comentando sobre o perigo da incredulidade, o perigo, queridos irmãos, que o pecado proporciona à vida do ser humano, diz: o engano do pecado produz endurecimento do coração. Tanto Satanás como nosso próprio coração querem nos convencer que atitudes e práticas erradas não são pecaminosas. Que terrível situação. Não podemos ser enganados. Não podemos ser iludidos, crendo que o pecado não nos causará nenhum mal espiritual, até mesmo nenhum dano físico. Pelo contrário, o pecado traz consigo consequências dolorosas, traz consigo dores, sofrimento. Porquanto, queridos, ele nos afasta de Deus e nos torna, como já disse, endurecidos. Os nossos pensamentos, a nossa mente fica entenebrecida, escura, porquanto o pecado da incredulidade, da desobediência nos fazem muito mal. Por isso, nesta oportunidade, quero conclamar os meus queridos irmãos e irmãs a buscarem ao Senhor de todo o coração, a estarem na presença de Deus através da leitura da Bíblia, da oração, para que, de fato, o nosso coração esteja sensível ao mover de Deus. Que sejamos sensíveis a percebermos Deus falando ao nosso coração. Ele, para isso, usa a sua palavra, usa a oração, usa pessoas, circunstâncias. Deus tem maneiras de nos falar. Estejamos atentos ao que Deus quer falar ao nosso coração. Que Ele nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado, porque hoje podemos mais uma vez ser exortados pela Tua palavra para não nos envolvermos com práticas pecaminosas, mas sim
buscarmos ao Senhor de todo o coração. Ajuda-nos a estar em comunhão permanente contigo. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.